os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa e santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que na verdade é uma aula prévia para que os nossos alunos e professores da Escola Bíblica Dominical tenham condições de preparar melhor e com eficácia e eficiência a lição da Escola Bíblica Dominical. Os irmãos sabem que nós estamos postando esta aula prévia para que nós, juntamente com os irmãos, possamos preparar a lição desde o início da semana. A lição da Escola Dominical deve ser preparada no início da semana. Então os irmãos assistam a esta pré-aula, os subsídios que nós colocamos no site do portal Escola Dominical. Durante a semana, tirem suas dúvidas na sala dos professores. Também acessem aos subsídios que nós colocamos no Twitter e no Facebook do portal Escola Dominical. Leiam a lição e no sábado à noite, às 19 horas, não deixem de assistir a nossa aula ao vivo. Nós transmitimos diretamente aqui da Assembleia de Deus, do Ministério do Belém, aqui em São Paulo, para todo o mundo, né? Porque a internet atinge ao mundo inteiro, para que os irmãos possam ter a interatividade que é própria da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical é feita com interatividade, não é um monólogo, como é a nossa pré-aula aqui. Os irmãos concluirão assim o estudo que os irmãos estão iniciando agora com esta aula prévia. Estamos estudando os profetas menores e hoje vamos estudar a lição de número 8, Naum, este que é o 7º profeta menor. E aí, irmãos, nós encerramos aquela divergência que havia da ordem do cânon na versão dos 70, na primeira tradução da Bíblia do hebraico para o grego, e a versão da Bíblia hebraica, ao cânon original. Os irmãos viram que nos 6 primeiros livros havia uma disposição diferente. Agora, a partir de Naum, ele é o 7º livro dos profetas menores, tanto na Bíblia hebraica quanto na Septuaginta. Naum quer dizer consolação, Nahum em hebraico. E Naum, a Bíblia diz que ele era de Eucose, porque a Bíblia diz que ele era eucosita. Está lá no capítulo 1, versículo 1. Peso de Nínive, livro da visão de Naum, o eucosita. Onde ficava a cidade de Eucose é alvo de discussão entre os estudiosos da Bíblia. Aqui nem o livro de Josué nos ajuda. Eu tenho dito nas aulas anteriores que quando você quer saber onde fica uma cidade, é só ver lá no livro de Josué, porque lá foi distribuída a herança entre as tribos, estão os nomes das cidades e das aldeias. Mas Eucose não se encontra ali na relação. A maior parte dos estudiosos da Bíblia entende que este lugar ficava na Galileia, ou seja, na região norte de Israel. O que também traz uma outra dificuldade, porque Naum profetizou num período em que muito provavelmente, com quase toda certeza, o reino do norte já estava destruído. Então surge a questão: Naum vivia como um egresso do reino do norte, em Eucose, e veio profetizar no reino do sul, ou era um imigrante, né? Porque algumas pessoas escaparam do reino do norte e vieram morar no reino do sul. E seria ele um imigrante, então, do reino do norte, que profetizou para o reino do sul? Fica então esta dúvida. A Bíblia não esclarece e os estudiosos também não têm uma opinião definitiva a este respeito. Se Naum realmente viveu na região, nasceu na região da Galileia, nós temos mais um exemplo de que os fariseus estavam errados nos dias de Jesus. Por quê? Porque quando Jesus apareceu e achavam que Jesus era da Galileia, os fariseus, os doutores da lei, costumavam dizer: apareceu algum profeta da Galileia? Nós já vimos numa lição anterior que Jonas era da região da Galileia, da tribo de Zebulon. Então já tinha aparecido um.
Por falta de um, apareceram dois. Se Naum realmente foi natural de Eucose, ele foi, mas se Eucose realmente ficava na região da Galileia. Alguns dizem até que a cidade de Cafarnaum, na Galileia, teria ligação, seu nome, como referência ao profeta Naum. O profeta Naum viveu, podendo ter nascido no Reino do Norte, viveu no Reino do Sul. E lá no Reino do Sul, no Reino de Judá, ele é levantado por Deus para profetizar contra Nínive. É o que vem bem claro no início do seu livro que foi feito em forma poética. Tudo indica que Naum declamou um poema, normalmente os poemas eram cantados naquele tempo, e ele foi levantado por Deus para falar contra Nínive. Nós já vimos que Deus falou com Nínive no livro de Jonas. Naum, cerca de 132 anos depois, ele é levantado por Deus para trazer uma mensagem de juízo contra Nínive. Mas desta vez não estaria presente a misericórdia de Deus. Jonas foi levantado por Deus para pregar em Nínive e anunciar o juízo contra Nínive. Os ninivitas se arrependeram, se converteram dos seus maus caminhos e o Senhor os perdoou. Agora, 132 anos depois, os ninivitas voltaram a pecar, voltaram a transgredir as normas e os mandamentos do Senhor, que são mandamentos para todos os povos e não apenas para Israel. Israel tinha a lei de Moisés, mas quando Noé voltou, saiu da arca, Deus lhe deu alguns mandamentos, está ali no capítulo 9 de Gênesis, e esses mandamentos são válidos para todas as nações, foram dados a Noé, e são válidos a todas as nações. Toda a terra pertence a Deus, todas as nações devem obedecer a Deus. E como os ninivitas haviam voltado a pecar, e inclusive se voltado contra o povo de Deus, haviam destruído Israel e ameaçavam Judá, Deus então levanta Naum para anunciar que chegará ao fim a tolerância divina. É por isso que nossa lição tem como título Naum, o limite da tolerância divina. Irmãos, há um momento em que Deus, por ser justo, por ser santo, ele tem que punir e castigar o pecado. Ele tem que punir e castigar aqueles que insistem em viver pecando. Hoje em dia existe um pensamento que infelizmente tem invadido a mente de muitos crentes, ou que se dizem ser crentes, que é o pensamento de que Deus é bonzinho e que Deus ama o pecador e não vai mandar ninguém para o inferno. Existe até uma doutrina chamada universalismo que ainda diz o seguinte: se Deus mandar alguém para o inferno, depois de um tempinho ele tira de lá. Isso é uma mentira de Satanás, irmãos. Deus não manda ninguém para o inferno. Como, meu caro, Deus não manda ninguém. Quem for para o inferno vai de livre e espontânea vontade, com as próprias pernas, os próprios pés, as próprias mãos. Porque a Bíblia diz que o inferno foi feito por Deus para o diabo e seus anjos. Mas muita gente vai querer fazer companhia a Satanás. E como Deus deu o livre-arbítrio aos homens, ele respeita a decisão de cada um. Quem quiser ser desobediente a Deus, quem quiser viver pecando, quem quiser fazer do pecado a sua maneira de viver, receberá a recompensa
o salário pelo seu pecado, que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, é a eterna separação de Deus. E é isso que representa a ida para o lago de fogo e enxofre. É a eterna separação de Deus, é a morte eterna. Os ninivitas que tinham ouvido a voz de Deus, que tinham se arrependido dos seus pecados, que tinham se humilhado diante de Deus e por isso tinham conseguido o perdão do Senhor, voltaram às práticas antigas, voltaram aos velhos pecados, voltaram a viver do pecado. E Deus, que continuava sendo Deus, trouxe o juízo para Nínive. E esta profecia de Naum se cumpriu cerca de 20 anos depois que ela foi proferida. Nínive foi totalmente destruída pelos babilônios. E a Assíria, que era a potência mundial emergente, simplesmente não mais existe. Quem vai hoje aonde ficava a cidade de Nínive, encontra apenas ruínas ali à beira do rio Tigre, na Mesopotâmia. Prova de que a palavra de Deus é a verdade. O que Naum disse que iria acontecer, realmente aconteceu. E estão lá as ruínas, que são testemunhas vivas da verdade da palavra de Deus. Assim como não se sabe onde era a terra natal de Naum, também não se tem no texto bíblico qualquer notícia de quando Naum profetizou. Simplesmente é dito, livro da visão de Naum Eucosita. Não se indica o reino, quem era rei e onde era rei quando Naum profetizou. Então há uma dificuldade para se saber a data do livro de Naum. Essa dificuldade não é tão grande assim, porque o próprio profeta Naum, ele menciona no seu livro a destruição de uma cidade egípcia pelos assírios. No livro de Naum, nós encontramos uma referência à cidade de Noamon, que também é conhecida como Tebas. Lá no capítulo 3 de Naum, no versículo 8, é dito assim: és tu melhor do que Noamon, que está situada entre os rios, cercada de águas, tendo por esplanado o mar, ainda o mar por muralha? Etiópia e Egito eram a sua força e não tinham fim. Put e Líbia foram o teu socorro. Todavia ela foi levada, foi para o cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados no topo de todas as ruas, e sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com grilhões. Então o profeta Naum, ele menciona a invasão que os assírios tiveram na cidade egípcia de Noamon, que era também conhecida como Tebas, cidade egípcia de Tebas. Esta invasão, quando os assírios destruíram esta cidade egípcia, ocorreu em 663 a.C. E Nínive foi destruída em 612 a.C. Então, Naum tem que ter escrito depois de 663 a.C. e antes de 612 a.C. Edward Rees e Frank Classen, que escreveram a Bíblia em ordem cronológica, colocam que o livro de Naum foi escrito e a mensagem de Naum foi proferida nos 3 primeiros anos do reinado de Josias, antes do nascimento do seu filho Jeoiaquim, por volta de 635 a.C., ou seja, mais ou menos 20 anos antes da destruição de Nínive. Então nós vemos que por essa cronologia, Naum era um profeta contemporâneo de Jeremias. Ele também ali é um pouquinho
anterior ao início do ministério do profeta Jeremias. O livro de Naum ele pode ser dividido em 3 partes. E aqui nós concordamos aqui com a revista, né? Nós temos seguido alguns autores e a revista também coloca a divisão de Nínive em 3 partes. Do livro de Naum em 3 partes. A primeira parte seria a introdução, que fala da soberania, da majestade divina. Né? O nosso comentarista coloca aqui a natureza de Deus e do seu juízo, que envolve o capítulo 1. E na divisão feita pelo setor de educação cristã, vai até o versículo 15, quer dizer, o capítulo 1 todo. Então, a primeira parte, que se fala da majestade divina, que se fala da natureza de Deus e do seu juízo, ocupa o 1º capítulo. A segunda parte, que fala sobre o cerco e a tomada de Nínive. No setor de educação cristã, essa parte é intitulada Vaticínio a respeito da queda de Nínive. É o capítulo 2. E a terceira e última parte, que o setor de educação cristã chama de razões da queda de Nínive, e nós dizemos os pecados e a ruína de Nínive, ocupa o capítulo 3. Então, cada capítulo do livro de Naum, que tem 3 capítulos, ele pode ser dividido em 3 partes. Cada capítulo, a primeira que fala da majestade divina, o segundo que fala do cerco e da tomada de Nínive, e o terceiro que diz dos pecados e da ruína de Nínive. O livro não deixa dúvida. O assunto é o peso de Nínive, ou seja, o castigo que Deus irá impor sobre Nínive. E o profeta começa dizendo o seguinte: o Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. E no versículo 3 é dito: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Aqui, irmãos, com estas poucas palavras, o profeta Naum mostra qual é o caráter de Deus. Deus é bom? É. Deus é amor? É. Deus é misericórdia? É. Mas Deus também é justiça. As pessoas hoje têm dificuldade de entender isso, porque nas suas mentes está um Deus bobo. Eu tinha uma professora, quando eu estudava ainda no meu tempo, chamava em 1º grau, hoje chama ensino fundamental. Eu tinha uma professora e um dia eu gostava muito dessa professora, ela gostava muito de mim, mas ela era uma professora um pouco engraçada e eu comecei a rir dela. E ela me pegou rindo e ela olhou para mim e disse: Caramuru, é assim mesmo. Uma pessoa boa, com o tempo, ganha um B e vira boba. Eu nunca me esqueci, tanto que eu estou falando aqui 40 anos depois. E muitas pessoas pensam que Deus é assim. Deus é uma pessoa infinitamente boa, e que você pode pôr um B e chamá-la de boba. E por mais que você peque, Deus nunca vai te castigar. Meu irmão, minha irmã, essa ideia de Deus desta maneira não bate com a revelação que Deus dá de si mesmo. Deus começa dizendo para Nínive, através do profeta Naum: o Senhor é um Deus zeloso. Ele vela, Ele cuida para manter a sua palavra. Jeremias, que como nós dissemos, é um profeta contemporâneo de Naum, Jeremias, ele recebe, a primeira mensagem que ele recebe de Deus é o seguinte: ele teve uma visão, viu uma vara de amendoeira, e Deus perguntou para Jeremias: o que você está vendo? Ele disse: uma vara de amendoeira. E olha o que disse o Senhor: e disse-lhe o Senhor, Jeremias 1:12, viste bem, porque eu velo
sobre a minha palavra para a cumprir. Irmãos, 132 anos antes, Jonas foi levado por Deus a Nínive para dizer que Nínive seria destruída por causa da sua malícia, por causa da sua maldade, porque a malícia tinha subido diante de Deus. Nínive se arrependeu e Deus perdoou, mas eles voltaram a praticar os mesmos pecados de antes. A maldade voltou a subir até a presença de Deus. E quando se chega no limite da maldade permitida por Deus, Deus é zeloso. Ele vela pela sua palavra para cumprir e manda o castigo e o juízo para o povo. Sempre foi assim, irmãos. Quando John Nelson Darby leu a palavra de Deus, ele que é um dos precursores da doutrina pentecostal e principalmente o organizador do chamado dispensacionalismo. O que são as dispensações? São períodos em que Deus usa da sua misericórdia e quer encontrar-se com o povo, quer o arrependimento do povo, quer trazer o povo à sua comunhão. Mas como o homem é mau, sua natureza é decaída, chega um momento em que Deus não mais pode permitir a maldade do homem e lança um juízo sobre a humanidade. Cada dispensação é um período de tempo em que Deus trata com o homem, mas por causa da maldade do homem, Deus tem de lançar um juízo sobre o homem. É por isso que toda dispensação termina com um juízo. Foi o que aconteceu, por exemplo, vamos dar só um exemplo de uma dispensação, a dispensação da lei. Ela terminou com um juízo, o juízo que caiu sobre Jesus. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário pôs fim à lei. Jesus cumpriu a lei, mas se fez pecado por nós, morreu por nós. Quando ele diz, Deus, meu, por que me desamparaste? E naquele momento os nossos pecados caíram sobre ele. E neste juízo do Calvário, terminou o tempo da lei. Aí começa a dispensação da graça, que vai terminar com a grande tribulação, que é o juízo de Deus sobre a terra por ter rejeitado a Cristo Jesus como Messias, como Salvador. Então tudo há um tempo que Deus deixa correr, porque para Deus não há tempo, mas para nós há um tempo para que nós nos arrependamos, para que nós nos convertamos. Deus, antes de lançar o dilúvio sobre a terra, fez com que Noé pregasse 100 anos. É o tempo que Deus dá. Por isso que o próprio profeta diz, o Senhor é tardio em irar-se. A ira de Deus demora, no sentido humano, no sentido da criatura. Deus nunca lança o seu juízo de imediato. Ele dá um tempo para que o homem se arrependa, para que o homem mude as suas atitudes, porque arrependimento é mudança de atitudes. Mas quando termina este tempo, não há mais nada o que se fazer. Deus lança o seu juízo, que é sem misericórdia. Estamos aqui hoje com a companhia aqui do nosso irmão Alexandre, que foi nosso aluno, e ele lembra bem quando nós dávamos aula aqui na Faculdade de Teologia aqui do Belém, que havia prova oral. Eu dava um tempo para o aluno poder melhorar a sua nota, dava um tempo para o aluno poder tirar a nota, né? Estudar. Mas se não estudava, ia para a prova oral. E aí, quando eles iam chorar comigo, eu dizia, eu tenho que copiar a Deus. Eu tenho que ser imitador de Deus. E Deus é tardio em irar-se, mas chega o dia do juízo. E o juízo é sem misericórdia. É por isso que eu tenho muita preocupação com esses crentes que se dizem aí de pavio curto.
com ele é: escreveu, não leu, o pau comeu. Não é assim, irmãos. Nós temos que ter a mesma natureza de Deus. A Bíblia diz que se somos crentes, somos participantes da natureza divina. Então nós temos que ser longânimos. É isso que significa longanimidade. É um longo ânimo, é a paciência, é suportar as fraquezas, dar oportunidade para o arrependimento, para a conversão, para a mudança. Mas há um instante em que, diante da dureza de coração, da obstinação, da recusa em mudar, Deus lança o juízo, Deus castiga. A Bíblia diz que Deus é tardio em irar-se. Não diz que Deus não se ira. Não diz que Deus engole pecado. Não diz que Deus passa a mão na cabeça de quem está errado. Ele dá tempo para a mudança. Mas quando termina o tempo, vem o juízo. É por isso que Salomão, escrevendo em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1, diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Para mim e para você, há um tempo para nós nos arrependermos dos pecados, para nós aceitarmos a Cristo como Salvador, para nós entrarmos em comunhão com Deus. Terminado este tempo, segue-se o juízo. Por isso que a Bíblia diz: e como aos homens está determinado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Depois do tempo que Deus nos dá aqui na terra, vem o juízo. E aí nós vamos escolher a escolha que nós tivermos feito. Deus é um Deus zeloso, e a Bíblia diz que Ele toma vingança. Vingança, o nosso comentarista, conhecedor que é do hebraico, ele diz que vingança é o castigo imposto por dano ou ofensa. Diz respeito a infratores contumazes da lei divina. Então, irmãos, vingança é a reação de Deus a quem transgride os mandamentos de Deus. Vingança é a reação da justiça de Deus à desobediência, ao pecado, à rebeldia. Por isso que o único que pode se vingar é Deus. Quando abrimos a Bíblia no Salmo 94, versículo 1, Salmo de número 94, versículo 1, diz assim: ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence? Ó Deus, a quem a vingança pertence? Mostra-te resplandecente. Em Romanos, capítulo 12, versículo 9, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo o seguinte, aliás, 19, Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Se a vingança é a reação da justiça de Deus a quem desobedece a Deus, eu e você não podemos nos vingar de ninguém, porque nós não somos Deus. O único que pode se vingar é Deus. Mas existe hoje uma mentalidade na igreja do crente se vingar, e ainda usando Deus para isso. Recentemente fez muito sucesso aí um pseudo-hino, ainda bem que anda sumido,
essas coisas vêm e vão, que suma para sempre. Em que as pessoas gostaram muito disso. E eu vi numa igreja, as pessoas assim, um olhando para o outro assim, você me viu na prova, vai me ver sorrindo, você vai ter que me ver sorrindo, eu vou estar no palco e você na plateia. Irmãos, isso é um sabor de fel, não é de mel não. É incitando a vingança, o sentimento de vingança no crente. Mas o Senhor diz, a vingança é minha, só eu posso me vingar. E eu me vingo de quem me ofende, e eu me vingo de quem me desobedece, de quem se rebela contra mim, depois de eu ter dado o tempo para o arrependimento e a conversão. Façamos como diz o apóstolo Paulo, não nos vinguemos a nós mesmos, irmãos. Não façamos justiça com as nossas mãos. Nosso irmão Alexandre aqui, que é acadêmico de direito, ele sabe muito bem isso. Existe um crime no Código Penal chamado exercício arbitrário das próprias razões, que é fazer justiça com as próprias mãos. Se um cidadão me toma a carteira, eu vou lá, dou uns tapas nele, bato nele, penduro ele num poste, porque ele é um ladrão, eu vou ser processado, porque o monopólio da justiça é do Estado. Só ele pode aplicar penas aos criminosos. Só Deus pode aplicar penas aos pecadores. Só ele pode castigar. E ele iria castigar Nínive, porque havia chegado o tempo. E Nínive havia voltado a praticar os pecados. Deus iria castigar. E a quem? Para quem é a vingança de Deus? A vingança de Deus é para os adversários de Deus, para os inimigos de Deus. Está escrito aqui, o Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Naum 1 e 2. Quer escapar, meu irmão, da vingança de Deus? Quer escapar do juízo de Deus? Torne-se um amigo de Deus. E como é que nós nos tornamos amigos de Deus? É simples. Jesus ensina. Lá em João, capítulo 15, versículo 14, Jesus diz, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Faça o que Jesus manda, irmão, e você escapará do juízo divino. E você escapará da vingança divina. Mas os crentes ultimamente estão fazendo o que querem. Parece que Jesus disse assim, eu vou ser amigo de vocês se vocês fizerem o que querem. Mas não é isso que está escrito na minha Bíblia. Na minha Bíblia está escrito, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E não é se falardes, porque tem muita gente aí falando o que Jesus mandou, mas ele não faz. Ele não faz. Ele manda os outros fazerem, mas ele não faz. Irmãos, se você quer escapar do juízo de Deus, se você quer subir com Jesus no arrebatamento e se livrar da ira divina, porque Jesus nos livra da ira futura, diz Paulo em 1 Tessalonicenses 1 e 10, é simples, é só fazer o que Jesus manda. Mas quando a gente lê na Bíblia, começa a dizer assim, mas agora não é mais assim. O Alexandre que dirige a igreja, eu sei que na igreja dele não tem crente assim, mas por aqui tem, viu, Alexandre? Aqui tem uns crentes que dizem assim, não, mas aqui a Bíblia diz assim, mas era naquele tempo. Hoje é diferente. Hoje a gente tem que contextualizar a Bíblia, não é? A Bíblia diz que não pode mentir, mas hoje tem a mentira santa. A Bíblia diz que não pode invejar, mas hoje tem inveja santa. A Bíblia diz que não pode prostituir, mas hoje tem o ficar gospel. A Bíblia diz que não se pode embriagar com vinho, mas tem a cerveja gospel. Você não é amigo de Jesus. Se você não faz o que ele manda, você não é amigo de Jesus. E quem
para quem está reservada a vingança? Para os adversários, os inimigos de Jesus. Mas você pode dizer para mim o seguinte: não, meu caro Bruno, o senhor é muito radical. O senhor é muito radical. Eu, na verdade, eu não faço o que Jesus manda, mas eu também não faço o que ele condena. Eu sou neutro. Eu não sou amigo dele, mas também não sou inimigo. Se esquece do que Jesus disse, meu irmão. Jesus disse: quem não é por mim, é contra mim. Ponto. Se você não faz o que Jesus manda, você é contra ele. E eu tenho repetido algumas aulas isso aqui. Todo mundo gosta de ler Romanos 8 e 31. Não é? Versículo daqueles que também só lê um pedaço, mas tudo bem. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora Jesus diz: quem não é por mim é contra mim. Agora me responda o corolário dessa pergunta. Paulo perguntou: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora eu pergunto para você: e se você é contra Deus, quem será por você? Nem o diabo. Vamos então prosseguindo, dizendo que Deus então diz que ele é soberano, e ele, porque os seus adversários estão se levantando, que são os ninivitas, ele irá tomar uma atitude. Qual é a atitude? Capítulo 1 de Naum, versículo 12. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados, e ele passará. Ele aí é Nínive. Então, o que aconteceu? Irmãos, Deus disse: eu vou exterminar, acabar com Nínive. Por quê? Porque ele se levantou contra mim, porque ele é meu inimigo, porque ele não quis ser meu amigo, não quis cumprir os meus mandamentos, não quis cumprir a minha palavra. No versículo 7 desse capítulo 1 de Naum, está dito bem claro: Deus não é ruim quando faz isso. O profeta diz: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Irmão, se você confia em Deus, você faz o que ele manda, Deus te conhece, não vai te deixar na ira. Não, no dia do juízo, certamente ele não te deixará. É o que ele promete lá em Apocalipse, capítulo 3, para a igreja fiel de Filadélfia. Ele diz o seguinte: olha, eu sei as tuas obras, 3 e 8, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Versículo 10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Deus conhece os que confiam nele, os que cumprem a sua palavra. Ele irá poupar do juízo. Por isso que a igreja não passa pela grande tribulação, porque Deus conhece os que confiam nele e os guarda do juízo divino. Ao mesmo tempo que Naum fala para os ninivitas que eles serão destruídos, ele fala para os amigos de Deus que eles serão poupados. O versículo 15 deste capítulo 1 termina esta primeira parte do livro dizendo: eis sobre os montes os pés do que traz boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti, ele é inteiramente exterminado. Irmãos, o evangelho, que são as boas novas, de que fala aqui Naum, este evangelho, ele ao mesmo tempo que traz salvação para os que confiam em Deus, ele também traz
destruição, traz juízo para aqueles que rejeitam a Deus. Hoje querem pregar um evangelho aí só bonzinho, só de bênção, um evangelho que só fala coisa boa, um evangelho que só traz... Irmãos, o evangelho a um só tempo, ele proporciona estas duas realidades. Por isso que quando nós pregamos a Jesus para alguém, este alguém não será mais o mesmo. Quando ele tem contato com a mensagem do evangelho, ou ele crê e será salvo, ou ele já está condenado. Não existe o meio termo. Paulo, escrevendo, disse que nós temos o bom cheiro de Cristo. Nós somos o bom cheiro de Cristo. Nos que se salvam e nos que se perdem. Para os que se perdem, cheiro de morte para a morte. Nós trazemos morte para aqueles que, como os ninivitas, se recusam a se arrepender e a se converter. E nós somos cheiro de vida para a vida para aqueles que recebem a palavra e passam a obedecer a Deus. A segunda parte do livro de Naum é a descrição da destruição de Nínive. No capítulo 2, ele começa da seguinte maneira: o destruidor está já diante de ti. Parece-me que Naum vê um filme, né? Tem uma visão, não é? A Bíblia diz que é uma visão que ele tem, e ele vê a cidade de Nínive sendo invadida, saqueada, queimada, os carros serem destruídos, as armas serem inutilizadas, o exército ser destruído. E ele fala isso de uma forma poética, né? Um pouco até difícil de se entender, né? Porque ele usa uma linguagem poética, mas na verdade ele está descrevendo a visão que ele tem. Deus dá com riqueza de detalhes a destruição de Nínive. Esse é o capítulo 2. Tem até uma passagem interessante, não é? Que parece até que Naum não viu só Nínive. Parece que ele viu o trânsito aqui de São Paulo. Capítulo 2, versículo 4. Os carros se enfurecerão nas praças, chocar-se-ão pelas ruas, o seu parecer é como de tochas, correrão como relâmpagos. Muitos entendem até que isso seria uma passagem. Aqui quando ele fala de carro, ele não está falando dos carros automotores, né, os automóveis. Na verdade está falando dos carros que eram usados na guerra, né, dos animais, não é? Mas não deixa de ser uma descrição das grandes metrópoles dos dias de hoje. Todas elas sofrerão o juízo de Deus, a ira de Deus, infelizmente, porque se recusam a aceitar a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Mas para os salvos, para o povo de Deus, olha, Deus, Naum diz, o destruidor está diante de ti. Mas olha o versículo 2 do capítulo 2. Porque o Senhor trará outra vez a excelência de Jacó como a excelência de Israel. Porque os que despejam os despejaram e corromperam os seus sarmentos. Para o povo de Deus está prometida a excelência. Para o povo de Deus está prometida a glória. Para o povo de Deus está prometida a comunhão com Deus. Mas para aqueles que não querem ser amigos de Deus, está prometida a destruição. Nínive é comparada a um tanque de águas que agora foge. Vamos ler lá em Naum 2 e 8. Nínive, desde que existe, tem sido como um tanque de águas. Elas, porém, fogem agora. Parai, parai, clamar-se-á, mas ninguém olhará para trás. Irmãos, quem troca Jesus pelas coisas desta vida pode até se dar bem no primeiro momento, mas é como esse tanque de águas em Nínive. Nínive fica numa região desértica ali, entre o rio Tigre e o rio Eufrates, né, esses dois rios.
que davam vida à Mesopotâmia. Hoje é uma região desértica ali, porque o Tigre teve aqueles assoreamentos que milênios acontecem, desviando o curso do rio. Mas um tanque de águas representa vida, representa prosperidade, representa sucesso. Só que quando você se faz inimigo de Deus, de repente esse tanque de águas, a água vaza, vai embora. É um tanque de águas que foge. Porque as coisas sem Deus, irmãos, são passageiras. O apóstolo João nos ensinou: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O tanque de águas sem Deus, em oposição a Deus, no pecado, de uma hora para outra, as águas fugirão. O profeta Jeremias, ele também faz uma figura similar. Lá no capítulo 2, versículo 13 de Jeremias, nós encontramos o seguinte: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Quando nós deixamos a Deus, que é a fonte das águas vivas, que vai sempre deixar os nossos tanques com água cristalina, com água corrente, com água que nunca acaba, quando nós deixamos Jesus, e Jesus diz que aquele que crê em mim, rios de água viva correrão do seu interior. Quando nós deixamos Jesus pelas coisas deste mundo, pelo pecado, nós nos tornamos uma cisterna rota que não retém as águas. Um tanque de águas cujas águas fogem. E não adianta gritar: parai, parai, porque as águas não vão parar, elas vão embora. Porque a glória deste mundo é passageira, porque o prazer deste mundo é passageiro. Irmãos, fiquemos juntos do Senhor, aprendamos com Naum, enquanto é tempo, passemos a cumprir, a fazer o que Jesus manda, tornemos-nos amigos de Jesus, cumprindo a palavra de Deus, e aí nós seremos poupados do juízo, seremos perdoados. Mas se nós abandonarmos a Cristo, se nós passarmos a viver em pecado, estaremos com Deus contra nós e escolheremos uma vida que é passageira, que se esvai e que termina no juízo de Deus. Nínive estava sendo punida porque se tornou contrária a Deus. Olha o que diz, capítulo 2, versículo 13 de Naum: eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. E ele repete no capítulo 3, versículo 5: eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, que eu e você, que Deus nos guarde de nós nos tornarmos contra Deus e Deus nos tornar contra nós. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se Deus for contra nós, não terá quem seja por nós. E aí nós entramos na última e terceira parte do livro de Naum. Por que Naum estava sendo destruído? Será que é porque Deus achou que ficou 132 anos pensando, olha, acho que Jonas tinha razão, viu? Esse povo não merecia isso, e foi lá e matou? Não, Deus não é arbitrário, irmãos. Ele é soberano, mas ele não é arbitrário. Por que Deus ia destruir Nínive? Naum esclarece. Deus, irmãos, não tem que dar satisfação para ninguém. Ele é soberano. Mas como ele não é arbitrário, ele diz precisamente por que está condenando a pessoa. É por isso que ele vai fazer o juízo final. O juízo do trono branco é para cada um saber por que vai para o lago de fogo e enxofre. Não tem de dúvida, não tem. É por um bom juiz.
Constituição diz que o juiz, ele tem que fundamentar a sua sentença. Ele tem que dizer por que está condenando ou está absolvendo. Na nossa lei, só o júri não precisa fundamentar a decisão. Mas o juiz, ele tem que fundamentar a sua decisão. E Deus, como reto e justo juiz, ele também fundamenta a sua decisão. Ele diz por que está condenando. E Deus disse aqui por que estava condenando Nínive. Olha o que está escrito. Ai da cidade ensanguentada, ela está toda cheia de mentiras e de rapina. Não se aparta dela o roubo. Estrépito de açoite há, e o estrondo do ruído das rodas. E os cavalos atropelam e carros vão saltando. O cavaleiro levanta a espada flamejante e a lança relampegueante. E haverá uma multidão de mortos e abundância de cadáveres. E não terão fim os defuntos, tropeçarão nos seus corpos. Por causa da multidão dos pecados da muito graciosa meretriz, da mestra das feitiçarias, que vendeu os povos com seus deleites e as gerações com as suas feitiçarias. Por causa do pecado, Nínive estava sendo destruída. Porque ela tinha voltado a pecar, tinha endurecido o seu coração e não atendido a mensagem de Deus. Que pecados? 5 pecados nós encontramos aqui nesse texto, que nós lemos com os irmãos. O primeiro é a violência. Os irmãos se lembram da lição que nós demos sobre Jonas? Nós falamos aos irmãos que Jonas sabia que os assírios eram extremamente violentos. Os assírios eram o povo mais violento da antiguidade. Lembram lá do empalamento, né? Entrar por um buraco e sair por outro. Eles eram cruéis. Voltaram a ser cruéis. Deus abomina a violência. Mas eles também eram mentirosos. Eles eram mentirosos. Não é? Ela está toda cheia de mentiras. Os assírios passaram a viver da mentira. Passaram a colocar a mentira como uma forma de viver. E, irmãos, a Bíblia diz que ficarão de fora da Jerusalém Celestial aqueles que amam e cometem a mentira. Quando a gente fala de violência, fala um bandido aí, um bandidão, um assassino, um estuprador, todo mundo vai para o inferno. Agora o mentiroso ainda aplaude. Mas o pai da mentira é o diabo. Então, por causa da mentira, eles também iam ser destruídos. Por causa do roubo. Irmãos, aqui é a rapina. Quando fala aqui da rapina, não se aparta dela o roubo. É Nínive, não é Brasília. Até parece Brasília, mas é Nínive, né? Mas vai ser destruído do mesmo jeito. Tinha um finado irmão aqui no Belém, que um dia ele foi ao banheiro aqui da igreja, com a flauta canadense que ele tinha, e aí deixou a flauta na pia. Quando ele virou as costas, quando voltou, já tinham levado a flauta. E ele dizia assim: ainda bem que crente não rouba, só leva. Só que para Deus, levar é roubar também. Irmãos, roubar. Os ninivitas roubavam, por isso eles seriam punidos. Os ninivitas eram idólatras. Eles adoravam outros deuses. Por isso eles também seriam punidos. E por fim, eles eram feiticeiros. A Bíblia diz que ela era mestra das feitiçarias. Toda aquela região, Babilônia, Síria, a feitiçaria era muito forte. E por isso eles seriam destruídos. Cuidado, irmãos, tem muito crente hoje que virou feiticeiro. Seja na oração contrária, que é uma verdadeira macumba evangélica, seja porque toma copo com água para ser abençoado, leva tijolinho da prosperidade para casa, rosa ungida. Irmãos, isso tudo é feitiçaria. É feitiçaria. E ficarão de fora os feiticeiros. E quem é rebelde contra Deus é feiticeira. Porque a Bíblia diz que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Porque é aquele que quer manipular. O feiticeiro é aquele que quer manipular os poderes espirituais. É aquele que quer dizer para Deus como é que se abençoa, quem deve ser abençoado e como deve ser abençoado. Tudo
Tudo isso é feiticeiro, são pessoas que querem se colocar no lugar de Deus. Então Nínive seria destruída, e foi, por causa da violência, da mentira, do roubo, da idolatria e da feitiçaria. E isso não aconteceu só lá. Deus não mudou, Deus é o mesmo. E se, meu irmão, se você não deixar de ser violento, mentiroso, ladrão, idólatra e feiticeiro, você vai ser destruído como foram destruídos os ninivitas. Por causa disto, Deus iria destruir. E a destruição era total. Olha o que está escrito lá em Naum, capítulo 3, versículos 14 a 17. O versículo 15 eu vou ler só. O fogo ali te consumirá, a espada te exterminará. Não ia sobrar nada, e não sobrou, irmãos. A cidade de Nínive foi totalmente destruída pelos babilônios, e não sobrou nada. Irmãos, quando você estiver na dúvida se Deus pune ou não, quando você estiver achando que Deus é bonzinho, é só olhar para Nínive. Veja as ruínas de Nínive. Veja que lá não se levantou nada. Até hoje é um lugar deserto. E lembre-se que a palavra de Deus é a verdade. Deus te ama. Deus quer te levar para o céu. A prova maior disto é que Ele mandou Cristo e Ele morreu por nós quando eu e você ainda éramos pecadores. Deus mostra o seu grande amor. A Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas se você desperdiçar esta oportunidade de salvação, se você não cumprir os mandamentos divinos, se você não for o amigo de Deus, cumprindo e fazendo o que Ele manda, o seu fim será um só. Será o fim que teve Nínive. E se você perder o tempo, e o tempo a Bíblia diz que é hoje, vai acontecer o quê? Você vai perder esse tempo. E aí nós teremos como termina o livro de Naum. Não há cura para a tua ferida. A tua chaga é dolorosa. Todos os que ouvirem a tua fama baterão as palmas sobre ti. Porque sobre quem não passou continuamente a tua malícia? Se você for mal, maldoso, pecador e praticar o mal, este mal, passado o tempo que Deus deu para você se arrepender, cairá sobre você. E não haverá cura para a sua ferida. Mas você diz, não, isso é no Antigo Testamento. E eu quero dizer para você que o precursor de Jesus disse, capítulo 3 e 11 de Mateus, e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus, que é este que João Batista faz, ele nos trouxe a salvação e ainda nos prometeu um revestimento de poder. Mas existe um tempo. O próprio Jesus, quando estava ali na sinagoga de Nazaré, ele disse lá no capítulo 4 de Lucas, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar a liberdade aos cativos e a dar aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E aí ele fechou o livro do profeta Isaías. Está lá em Lucas 4, 18 a 20. Mas por que ele fechou o livro ali? Porque agora é o ano aceitável do Senhor. É o tempo da longanimidade de Deus. É o tempo que Ele é tardio em irar-se. Mas se você abrir onde Jesus leu, lá em Isaías, capítulo 61, versículo 2, olha o que está escrito.
apregoar o ano aceitável do Senhor. E aí Jesus fechou o livro. Ainda bem que Jesus fechou o livro. Porque olha o que continua o livro dizendo. E o dia da vingança do nosso Deus. Jesus fechou o livro lá em Nazaré, para que eu e você tenhamos tempo de nos arrepender. Mas vai chegar o dia em que ele vai abrir o livro de novo. E é o que diz João Batista. E em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Meu irmão, Jesus está para abrir o livro. Por isso, vamos ser amigos de Jesus. Não vamos fazer como os ninivitas. Não vamos voltar para a vida de pecado. Porque se você fizer isso, como diz o apóstolo Pedro, o seu último estado será pior do que o primeiro. Você vai ser pior do que antes de quando tenha Jesus, que não tinha Jesus. Jesus vai abrir o livro de novo. Vai pegar a pá. E começará o dia da vingança do nosso Deus. Ele vai pegar a pá, vai limpar a eira, vai colocar um trigo no celeiro e vai queimar a palha. Que eu e você, por sermos amigos de Deus, sejamos recolhidos no celeiro do Senhor. E não sejamos como os ninivitas, como disse Naum, e se cumpriu, que foram queimados com fogo que nunca se apagará.